Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova, o nosso programa Pergunte e Responderemos, a vocês que estão aqui no nosso estúdio aqui da Canção Nova. É uma alegria podemos responder mais algumas perguntas no dia de hoje. Esse programa, o próprio nome já explica tudo. Pergunte e responderemos. Né? Quando é uma pergunta que tem uma resposta bem objetiva nos ensinamentos da igreja, eu procuro dar essa resposta. Mas às vezes chega a pergunta que não é ligada diretamente à doutrina. Então a gente dá uma opinião, e aí a opinião fica com ela que achar que está bom. Né? Convido vocês que estão aqui, vocês também de casa, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que invoque sobre nós o Espírito Santo, para que seja um programa bem claro, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar o programa mostrando rapidamente 2 livros. Um livro daqui do padre Anderson Marçal. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Né? A Canção Nova é toda embalada no Espírito Santo. Né? Nasceu com o padre Jonas, desde a renovação carismática católica, lá nos idos de 1972, 73. E o padre Anderson coloca exatamente, né, esse auxílio do Espírito Santo à nossa fraqueza. Né? Muito bem, quero mostrar também esse livro, bem simples, para entender o ofício da Imaculada Conceição. Muita gente reza o ofício, eu rezo todo dia, porque eu aprendi que o ofício da Imaculada é uma arma contra o tentador. Eu não tenho dúvida disso. Especialmente quando minha esposa estava mal já do câncer, antes de falecer, nas noites difíceis eu rezava o ofício do lado dela e eu sentia que a coisa se acalmava. Né? Agora, esse livro, o que é? É para entender o ofício. O ofício, o que ele é? O monge chamado Bernardino de Burst, lá em 1400 e pouco, foi quem escreveu o ofício. O que ele fez? Ele tirou da Bíblia uma série de louvores da Nossa Senhora e colocou aqui. Mas muita gente não sabe o que significa isso. Então, por exemplo, ele fala assim, deixa eu abrir aqui no índice, por exemplo, ele fala assim, ele chama Nossa Senhora de, por exemplo, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu claro, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. O que quer dizer isso? São todas citações tiradas da Bíblia que se aplicam a Nossa Senhora. Então, quando a gente entende o ofício, a gente reza com mais devoção. Então, por isso que eu escrevi esse livrinho. Aqui tem o ofício e tem a explicação dele, ok? Bom, tudo isso aqui você encontra aqui na Canção Nova, aí pelo telefone ou pela loja.cancionova.com, né? Ou no porta a porta, aí são vários caminhos. Muito bem, quero só colocar aqui os meios nossos de comunicação. E-mail, pergunte e responderemos, @cancionova.com, para você mandar a sua pergunta. Tá? Também temos o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, CN de Canção Nova. Então, o Facebook, muita gente está usando o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos, CN. Tá? E tem também o Instagram, @pergunte e responderemos, e tem o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 26 00, que agora também está no WhatsApp. Okay? Então, ou pode até mandar sua carta, se quiser, para a gente também, a gente recebe, certo? Vamos então aqui começar a responder as perguntas que já chegaram. Eu estou com 2 perguntas aqui, de vocês que estão aqui na plateia, tá? Eu tenho aqui a pergunta de um garoto de 9 anos que está aqui conosco. Ele pergunta se é o Pedro. O Pedro pergunta assim: quero saber como aconteceu a continuidade do mundo após Adão e Eva, se todos eram irmãos. Bem, o Pedro precisa entender o seguinte: a Bíblia não é um livro de história, nem de etnias, de etnologia. Ou seja, precisamos entender uma coisa básica. Adão e Eva foi lá no começo do mundo.
Quando é que isso foi escrito? Foi escrito muito tempo depois. O Gênesis ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, quando na corte de Davi e de Salomão já haviam os escribas, os sacerdotes que escreviam. Então, eles não sabiam exatamente o que aconteceu lá. O que o escritor sagrado quis colocar, ele colocou esses ensinamentos com o objetivo de nós tirarmos aí uma verdade religiosa. Veja que coisa interessante. Quando ele fala de Caim, ele chama Caim de lavrador, agricultor. E o Abel ele chama de pastor. Mas, na verdade, lá no tempo de Adão e Eva, não tinha nem pastor, nem agricultor. Certo? A humanidade não tinha isso. Então, mas o escritor sagrado, ele escreve na mentalidade do tempo dele. Ok? Então, como começou a humanidade? Começou com Adão e Eva. Agora, mas e os filhos que nasceram? Nasceu Caim e Abel. Depois do capítulo 5 do Gênesis, fala que Eva e Adão tiveram mais 2 filhos, né? 7 e mais um outro, Enós. Então, a humanidade foi multiplicando. Agora, veja, o escritor, quando escreveu isso, ele não sabia exatamente o que era lá. Ele não tinha informação histórica. A Bíblia não é um livro de história. Então, a gente não deve se preocupar com a pergunta, com quem que Caim se casou, se não tinha mais gente? Tinha, no tempo que isso foi escrito, o escritor sagrado que colocou o Caim aí, no tempo dele já tinha muita gente. Tanto é que ele fala assim, Caim fala para Deus, alguém vai me matar. Deus disse, se alguém te matar, vai ser punido 7 vezes. Ou seja, já tinha mais gente. Então, ou seja, essas perguntas, com quem Caim se casou, como a humanidade se multiplicou, não tem resposta na Bíblia. Isso um dia, talvez a ciência mostre como é que começou lá atrás. Pode ser que a ciência aí que está decodificando o código genético, pode ser que um dia a ciência diga, olha, o primeiro homem, a primeira mulher aconteceu em tal lugar, em tal ano. Talvez aí 300 mil anos para trás, ou 1 milhão de anos atrás. Não é a Bíblia que vai responder isso. O que a Bíblia vai trazer para nós? As verdades religiosas. Deus existe, é Deus que criou tudo fora do nada, é Deus quem criou o homem, é Deus quem criou a mulher e o homem pecaram, o pecado entrou na história da humanidade, o pecado inundou a face da terra, a ponto de um irmão matar um irmão, é um fratricídio, pior que um homicídio. A humanidade se perverteu com a Torre de Babel, quiseram chegar ao céu sem Deus, quiseram ser Deus. Aí vem Sodoma e Gomorra, ou seja, o que o escritor sagrado quer mostrar? As etapas da salvação, em que Deus vai interferindo. Veja, quando Adão e Eva pecaram, Deus promete a salvação. Uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente, Maria, que vai trazer o Salvador. Entende? Então a gente não deve se preocupar de querer tirar na Bíblia resposta de perguntas históricas e científicas. Não. Tirar só respostas religiosas. Isso a Bíblia responde tudo. Bem interpretada pela igreja, responde tudo. Né? Eu escrevi um livrinho nessa coleção aqui. Essa coleção que vocês estão vendo aqui é uma série de livretos que eu escrevo para explicar as coisas da nossa fé. Eu chamei de coleção Formação Católica. Por exemplo, aqui, por que não basta só a Bíblia? Os irmãos protestantes só têm a Bíblia. Nós não, nós temos a Bíblia, a tradição e o magistério. Por que não basta só a Bíblia? Né? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Essa pergunta aí. Como entender as 10 pragas do Egito? Como entender o dilúvio? Como entender a Torre de Babel? Como entender a passagem do Mar Vermelho? A mulher de Ló que vira uma coluna de sal? Como entender isso? Sem uma análise científica e histórica, mas uma análise religiosa. E aí vai, né? Como ler e entender a Bíblia, como entender o Apocalipse, dificílimo entender o Apocalipse. Se a gente não seguir o que a igreja ensina, a gente pega um caminho totalmente errado. O que significa no Apocalipse o 1000, o 7, o 3, o 4, o 10? Cada número tem um significado que não é aritmético. Certo? E aí vai. Depois, aí, o livro de outra cor é outro assunto. Aqui, por exemplo, já é porque os católicos veneram imagem. Enfim, esses livretos ajudam a gente a ir tirando essas dúvidas. Tá? Já tem mais ou menos uns 20, né? E eu vou fazendo, na medida que eu vou tendo mais tempo, por que eu faço isso? Exatamente por causa dessas perguntas. Eu só escrevo alguma coisa em cima de uma demanda. Quando eu percebo que um certo assunto está gerando muita dúvida, eu procuro escrever um livreto, um livro,
né? Eu tenho um livro de 500 páginas como história da igreja e tem livrinho desses aí, conforme a necessidade. Pedro, muito obrigado, parabéns por você já ter dúvida. Quem chegou no nível da dúvida é porque já aprendeu muito. A pessoa que não pergunta é porque não chegou nem no nível de fazer pergunta. É interessante. Se o marido sair de casa, mas a esposa é fiel a Deus, ela deve permanecer com a aliança? Eu acho que sim. Sabe por quê? Acho não. Deve. Por quê? Porque a separação física do casal não rompe o vínculo matrimonial. A única coisa que abre esse vínculo é a morte de um dos dois. Pode ser que a igreja tenha dito, o casamento não valeu, quando há uma declaração de nulidade, mas aí é porque não houve o vínculo. Se o vínculo foi válido, só a morte separa. Então, enquanto não há declaração de nulidade ou não há morte, o vínculo matrimonial continua. Então, a pessoa é casada, embora separada de corpos. Entenderam? Então, está aí. Você pode tirar a aliança se um deles morrer. Eu não tirei a minha, sabe por quê? Já expliquei aqui. Um dia eu tirei a aliança e mandaram uma carta, se eu já ia casar. Eu digo, não vou casar, não. Voltei com a aliança. Porque a igreja ensina que a gente não deve dar escândalo, né? Não que eu queira dar escândalo, é que minha esposa morreu, extinguiu o vínculo. Não sou mais casado, sou solteiro. Mas já tem 7 anos, já falei uma porção de vezes que eu não quero casar. Não é falta de convite, não. Uma pergunta aqui. O uso de anticoncepcionais orais para objetivo, primeiro, de tratar problemas ginecológicos e não para fins reprodutivos, é moralmente válido pela igreja? Cristiano de Belo Horizonte. Ô Cristiano, a igreja fala o seguinte, se é usado como um remédio, não como um preservativo, um anticoncepcional, em princípio tudo bem. Só que eu tenho visto algumas pregações, Padre Paulo, por exemplo, que fala que o anticoncepcional alguns são abortivos. Não só a pílula do dia seguinte. Bom, eu não tenho essa especialidade médica nisso, nem sei dizer se isso é ou não, mas eu tenho lido gente séria dizer que pode ser abortivo. Então, o risco que eu acho é de, num caso desse, mesmo que não se receite com a finalidade de controle da natalidade, poderá haver uma concepção e, por exemplo, a pílula, um medicamento desse, provocar o aborto. Sinceramente, não sei responder para vocês, porque é uma questão assim, muito, muito difícil, né? Se, por exemplo, um medicamento desse não tem risco de provocar aborto e é usado só como contraceptivo, eu penso que não teria problema. Fica essa dúvida aí. Eu já vi Padre Paulo, em palestra dele, colocar isso. É uma pessoa que estuda muito, né? E que é respeitado. Bom, eu coloco isso, deixo essa dúvida no ar aí, porque é melhor deixar assim do que eu querer chutar uma resposta aqui mais objetiva. Muito bem, não falei os nomes da cidade de vocês, eu vou falar agora. Temos amigos de Osasco, São Paulo, está aí, prazer. Cotia, São Paulo, está ali. Cláudio, Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro, está ok. Belo Horizonte, Minas Gerais, Jundiaí, São Paulo, Minas Gerais, é o grupo lá do Texto das Mulheres. Copiaram os homens agora, né? Era texto dos homens, agora é bom, pode criar texto de menino, texto de menina, texto de jovem, texto pode criar à vontade, não tem problema. Gente, e é maravilhoso o texto dos homens. Olha, quero aproveitar para dizer, estimulem isso. Eu nunca vi tanto homem rezar na minha vida como esse texto dos homens, vale a pena. Temos um casal aqui de Mogi das Cruzes, né? Está ali, tem alguém de Salvador da Bahia, Guarujá, São Paulo, Itajubá, Minas Gerais, e alguém de São Paulo, capital, João Carlos, está aí? Beleza. Se tiver mais alguém que eu não chamei, que não está aqui, depois do intervalo a gente pode dar um nome aí para a Renata, aí, que a gente coloca aqui também, certo? Vamos às perguntas que agora vieram quem mandou por e-mail ou pelo Facebook. Luiz Alencastro. Sabemos que no céu estão apenas as almas e não a matéria, exceto Jesus e Maria.
certo? E os dois ressuscitaram com os corpos. Então, onde estão Nossa Senhora e Jesus, as únicas pessoas que foram para o céu com seus... Estão no céu. Onde é que estão? Estão no céu. Agora, só que tem uma coisa, o corpo ressuscitado é diferente. É esse mesmo corpo, mas transfigurado. Olha, Jesus entrava no cenáculo sem rasgar as paredes, sem abrir as portas. Então é um corpo que a ciência não sabe explicar. É um corpo espiritualizado, São Paulo fala, né? Então não temos como explicar. É um corpo que não está mais sujeito a fome, sono, cansaço e velhice, nada mais disso. Atingiu uma perfeição e que está no céu. Agora, o que é o céu? O céu é Deus, né? Santa Elizabeth da Trindade dizia assim: o céu é Deus e o céu está em mim. Deus está em mim, então o céu está em mim. Então, nós não temos como entender o céu, gente, só quando chegar lá. São Paulo fala: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Basta isso para nós, né? Depois nós vamos ficar sabendo como é que é. Mas estão no céu, certo? Vanessa Borges: precisamos confessar para ser salvos? Se tiver em pecado mortal, precisa, certo? Não tem dúvida. E na situação dos evangélicos, que apesar de cristãos, não vivem o sacramento. Bom, aí a igreja coloca o seguinte: aqueles que sem culpa, não conheceram a igreja, a doutrina católica, o evangelho, o Cristo, podem se salvar? Podem. Aí Deus vai examiná-los pela consciência de cada um. Ok? Então, a igreja não condena ninguém. Ah, você está espírita, está condenado, protestante. Não. A igreja fala assim, porque o catecismo é bem claro quando fala isso, né? Ele fala assim: se a pessoa sem culpa não conhece o que nós católicos vivemos, ela pode se salvar. Agora, veja bem, para quem conhece, nós católicos sabemos que o catecismo fala: a pessoa que tem pecado mortal precisa se confessar para se reconciliar com Deus e com a igreja, ou com quem mais foi ferido por causa do pecado. Então, se a pessoa sabe disso, rejeita a confissão, aí é diferente, aí a pessoa pode estar colocando em risco a salvação. Entendeu? Gente, a coisa mais maravilhosa que Jesus nos deixou é a confissão. Eu tenho um livrinho aí, Como Confessar, Por que Confessar, ensino como é que faz exame de consciência direitinho, sabe? A gente não perca a oportunidade de confessar. A gente sabe que depois que a gente morrer, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Bem claro aqui na carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, pode trazer, Renato, capítulo 5, versículo 10. Olha, por que confessar? Como confessar? Simples. Sabe, aqui eu coloco os argumentos da igreja de maneira muito clara, certo? Vale a pena. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 5, versículo 10, São Paulo fala o seguinte: nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal, conforme tiver vivido aqui nesta vida. Ora, é o juízo particular. Agora, o que a igreja ensina? Aquilo que você confessar, arrependido, acabou. Não vai aparecer mais no tribunal de Cristo. Você sabe que no tribunal é assim, né? Tem um promotor que acusa, tem um advogado que defende, e tem o juiz e os jurados que julgam. É um tribunal. Nós vamos ser julgados. Mas o que você confessou, o sangue de Cristo lavou. Acabou. Não vai mais aparecer. Entendeu? Quer coisa melhor do que isso? Um dia eu vi o padre Paulo dizer assim: se na hora da morte alguém me oferecesse, Nossa Senhora ou um sacerdote, Nossa Senhora vai me perdoar, mas eu quero o sacerdote. Porque Nossa Senhora não é sacerdote, ela não pode perdoar pecado assim sacramentalmente. O sacerdote pode. Eu prefiro que ela fique ali, o sacerdote. Fica os dois. Não, gente, isso é muito sério. Nós não podemos, deixar cair de maduro aquilo que é lei de Deus. Sabe, a confissão custou o sangue de Cristo.
Vocês já perceberam por que Jesus, no domingo da ressurreição, ele instituiu o sacramento da confissão? Já pensaram nisso? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Na tarde do domingo da ressurreição, ele diz para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê? Porque ele tinha acabado de conquistar com a morte, a ressurreição, o direito de nós sermos perdoados diante da justiça divina. Então ele estava, Deus dizia: eu não vejo a hora de chegar a hora da Páscoa. Por quê? Porque é a hora que vocês vão receber a gratuidade do perdão. Entende? Então, olha, não deixe de confessar. Pelo menos eu confesso uma vez por mês, porque senão a gente esquece os pecados, né? É de graça. Eu tinha um funcionário na faculdade, quando eu era diretor lá, que dizia: Celso, tudo bem? Dizia: professor, vou falar a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu falava: Celso, o pecado é de graça, Jesus já pagou. Vai lá no padre. Agora, a dívida lá no banco, você vai chorar, porque lá ninguém morreu na cruz para tirar sua dívida, não. Viu? Mas a dívida da alma, Jesus já tirou. É de graça. Sabe, gente? É isso que a gente tem que entender bem. Aqui na Canção Nova é cheio de padre que fica confessando aí, de graça. Não xinga ninguém, pelo contrário, não empurra ninguém lá para baixo. Pode ficar sossegado. Marli Santos: ouvi dizer que durante a missa o fogo do purgatório se apaga. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia, nem na doutrina católica. Seria para aquela alma a que se encomendou a celebração ou para todas as almas? Não, Marli, o que pode acontecer é que com a missa, com a indulgência, uma alma chega à santidade e deixa o purgatório e vai para o céu. Porque esse fogo do purgatório, gente, não pode ser entendido como fogo material. Fogo queima papel, não queima alma, porque a alma é espiritual. A alma você não pega. Não tem oxigênio, não tem combustível, não tem comburente, não queima. O que é esse fogo do purgatório? É simbólico. É a dor da alma de não poder ir para Deus, porque ela sabe que ela não está ainda purificada. Entende? Então, é simbólico o fogo do purgatório. Agora, o que realmente nós temos que fazer, né, é rezar pelas almas para que chegue a santidade. Olha, eu já mostrei, vou mostrar de novo, tem um livro sobre purgatório, tem um livro sobre indulgência, o que a igreja ensina. E aqui tem uma coisa que eu gostei muito, por isso eu coloquei nesse livro. Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, ela disse que passou 2 anos na terra vivendo o purgatório. Você sabe que essas santas tinham experiências inauditas, né? E ela escreveu uma obra, o Tratado do Purgatório, pequeno, negócio assim de 10, 20 páginas, eu traduzi e coloquei aqui. Ela mostra o que é o purgatório, né? A alma vai se purificando, mas ela não pode fazer nada por ela mesma, é com a oração dos santos do céu e a oração da igreja militante que a igreja padecente se beneficia. Muito bonito, isso é muito importante. Bom, Leila Regina: qual a responsabilidade do bispo em relação aos erros cometidos na liturgia? O bispo é o responsável por tudo aquilo que acontece na diocese dele. Se há erros sérios na liturgia, cabe ao bispo corrigir, não tenha dúvida. Ok? Bispo é para isso. É para manter a sã doutrina da fé. São Paulo, quando escreve para os 2 bispos que ele ordenou, Timóteo, que ele colocou lá na cidade de Éfeso, e Tito, que ele colocou na ilha de Creta, né? Ou Chipre, né? São Paulo dá a recomendação para eles: mantenha a sã doutrina, não deixa haver, né? Ou seja, combata as heresias. Então, o papel do bispo é exatamente esse: fazer a igreja caminhar segundo as normas da igreja, né? Por exemplo, sobre liturgia, eu escrevi um livro, não está aqui? Não, está aqui sim. Está aqui. Para entender e celebrar a liturgia. Documentos da igreja que explicam, entendeu? Tudo sobre a missa, principalmente, e outras coisas. Muito bem. Graziela Amaral. Bom, a lei ainda pergunta aqui o seguinte: o bispo tem a responsabilidade de observar o comportamento dos padres? Tem, claro.
Claro que tem, porque senão pode acontecer coisa errada e ele não sabe o que está acontecendo, né? Graziela Amaral, por que alguns sacerdotes convidam a assembleia para rezar a doxologia com eles? Não se trata de uma oração apenas de sacerdote. A doxologia é aquela glória, né, que nós damos a Deus, e na missa é quando o padre fala, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso. Aquilo é do sacerdote. Está bem colocado. Ó, nesse livro aqui da liturgia, eu coloco, tem um documento, né, chamado Redemptione Sacramento, do Papa João Paulo II, está aqui, eu transcrevi ele aqui, porque ele é muito importante, para bem claro, essa oração é do sacerdote. Por quê? A gente tem que entender as razões da liturgia. Porque o sacerdote, ele é que celebra ali na pessoa de Cristo. Por que é o sacerdote que faz a homilia? Não pode ser um leigo, porque é Cristo que fala, e ele representa Cristo. Por que é o sacerdote que tem que distribuir a Eucaristia? Em primeiro lugar, os ministros extraordinários só devem ser chamados quando há necessidade, quando tem muita gente. Esse documento fala isso, a Redemptione fala, os ministros da Eucaristia não devem ser chamados se tem pouca gente para comer, porque é o Cristo que na Santa Ceia entregou, tomai e comei. Então o sacerdote, quando ele distribui a Eucaristia, ele faz o papel de Cristo na Santa Ceia. Entendeu? A liturgia tem um sentido profundo. Tudo na liturgia. Por que o padre se paramenta? Coloca a túnica branca, a túnica de Cristo. Por que ele coloca a casula? É o manto de Cristo. Ok? Por que ele põe aquele símbolo, aquela corda que... Porque a corda que prenderam o Cristo no Calvário. Por que ele sobe ao altar? É o Cristo que sobe ao Calvário. Porque ele vai celebrar o sacrifício de Cristo no altar. Tudo tem um sentido. Agora, se a gente não entender o sentido, a gente atropela a liturgia. Não pode. A liturgia é a coisa mais importante que tem na vida da igreja. Muito bem, vamos para o intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Espere aí que é muito rápido. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Pode mandar sua pergunta para nós, mande assim, de maneira bem objetiva, bem sucinta, que facilita também a resposta. Porque a minha preocupação é responder o máximo de perguntas aqui que eu puder. Okay? É uma maneira de evangelizar. Você vai colocando na ferida já, o remédio já na ferida no lugar certo, né? Bom, aqui um recadinho, cartão de crédito mensal. Quem ainda não é sócio, ou quem é sócio por boleto bancário, pode optar por doar mensalmente pelo cartão de crédito, ok? É uma maneira simples, prática, segura. E como é que funciona? Para quem ainda não conhece, né? É semelhante a um sistema de assinatura onde o valor escolhido chega diretamente na fatura do seu cartão. Aquela fatura que chega todo mês em casa, né? Ou que você acessa pela própria internet, né, do banco, né? Bom, quem não entendeu, quem quer tirar dúvida, entra aí, clube.cançãonova.com. Clube.cançãonova, então, por esse site você tem a explicação. Ou então, pelo telefone, o 12 31 86 2600. O importante é que quem é sócio não deixe de contribuir. Sabe por quê, gente? Um dos problemas sérios da Canção Nova, sabe o que é? A pessoa que é sócia e para de contribuir. A despesa da Canção Nova não para. Pelo contrário, só aumenta. Você sabe que tudo aumenta, né? O satélite aumenta, tudo aumenta. Então, ser fiel. Olha, gente, Jesus fala, aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. E o muito de Deus é muito, viu? Então, vale a pena a gente investir na evangelização. Quem ajuda com a Canção Nova está investindo na evangelização, né? Na salvação de almas. Bom, quero colocar 3 cidades aqui, que tem gente aqui também conosco, que eu não tinha falado ainda. Vera Cruz do Ceará, quem é, levanta a mão aí. Isso, está lá, está escondidinho, não, está lá. Tarumã, em São Paulo, lá perto já do Paraná, certinho. E Pontalina, em Goiás, também está ali, bem-vindos. Bom, vamos aqui para as perguntas que agora chegaram por e-mail, não é por Facebook, nem pelo telefone. Os testemunhas de Jeová são cristãos? Existe diferença entre Javé e Jeová? Veja, a igreja não reconhece o batismo dos testemunhas de Jeová. O Código de Direito Canônico da igreja, ele reconhece como válido o batismo em algumas igrejas evangélicas, especialmente as mais tradicionais, né? Tem aqui não vou ler agora só por causa do tempo,
mas não reconhece, ou seja, a igreja tem dúvida exatamente da concepção que eles têm, porque mudaram a Bíblia, mudaram o Evangelho, então a igreja não reconhece plenamente, tá? Aí pergunta também o que é a diferença entre Javé e Jeová. Javé é uma expressão hebraica. Eu sou, quando Moisés perguntou para Deus o nome dele, Deus disse, eu sou. Eu sou quer dizer, tudo que existe depende de mim. O verbo ser e o verbo estar, né, tem conexão. Então, eu sou, ou seja, nada existe sem mim. Eu sou o único ser incontingente, o resto é contingente. Existiu, mas podia não existir. Eu não dependo de ninguém para existir, eu sou. Certo? Isso é Javé. O que aconteceu? Aconteceu que o hebraico, ele não tem as vogais, só tem consoantes. Então, Jesus, J-H-S, é o Joshua. Né? Agora, o que aconteceu? Como os judeus se espalharam pelo mundo, e os judeus já de longe da Palestina já não conseguiam entender o hebraico sem vogais. Né? Engraçado que está voltando isso hoje, né? No WhatsApp, o pessoal escreve, né? Abraço, ABS, põe só vogais, né? Engraçado, era assim que o hebraico era, tá certo? Só colocava as consoantes. Mas a gente entendia pelo contexto. Como foi ficando difícil de entender o contexto, os chamados judeus maçoretas na França, mais ou menos no ano 700 depois de Cristo, eles criaram umas vogais e introduziram entre as consoantes. Aqueles risquinhos que você vê assim no hebraico. Tem os caracteres e tem uns sinaizinhos. Ou seja, como é que nasceu a palavra Jeová? Eles pegaram o Javé com as vogais de Adonai, porque o judeu não falava Javé, ele não fala a palavra Javé, ele fala Adonai, que quer dizer em português, meu Senhor. Então, o que fizeram? Pegaram as vogais do Adonai, encaixaram nas consoantes do Javé, deu Jeová. Entendeu? Então, a igreja não usa o Jeová, porque é uma expressão tardia, só depois do século 7, 8 depois de Cristo. Então, a igreja... Né? Agora, uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar, o Papa Bento XVI escreveu um documento dizendo para não usar a palavra Javé na liturgia, nem nos cantos e nem nas orações, em respeito aos judeus que não falam a palavra Javé. O Papa Bento colocou isso. É uma maneira assim de, não sei, um certo respeito com, né, os judeus. Então, não deve se cantar. Eu vejo de vez em quando, o Senhor Javé, né, no abraço da paz. Não deve cantar. O Papa Bento colocou isso num documento para a igreja não cantar. Está valendo, não foi abolido isso, então tem que respeitar. Mateus Valente, por que os protestantes não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia? Ô Mateus, isso vem lá da Reforma Protestante de 1517. Quando a Reforma Protestante completou 500 anos, eu escrevi esse livro, Para Entender a Reforma Protestante. É difícil a gente entender isso. Lutero teve os seus teólogos. Melanchthon era um teólogo do Lutero. Né? Então, Lutero acreditava que Cristo estivesse na hóstia, mas só no momento da consagração. Depois não estava mais. Não é como nós acreditamos que a hóstia está no sacrário, Cristo é o Cristo, aquela hóstia. Então, aí foi a teologia protestante que descartou. Agora, é difícil entender na cabeça dos teólogos de Lutero, ou dele mesmo, por que chegou a essa conclusão. Né? Não acreditaram na transubstanciação como nós acreditamos. Né? Maria Bussolaro, quando o namoro é da vontade de Deus, o casal é provado ou tentado, ou tudo se encaminha perfeitamente, sem impasse. Não. Sabe, Maria, na nossa vida religiosa, sempre tem dois fatores, o natural e o sobrenatural. Deus ajuda no namoro, quando você reza, pede, Deus ajuda sim, mas a parte humana, Deus não suspende a parte humana. Deus não chega e pega dois, amarra os dois direitinho, sem briga, sem nada, não. Porque Deus não pode tirar a nossa liberdade, entende? Então é o seguinte, é válido, é importante a gente rezar, para que eu encontre a pessoa certa da minha vida. Né? Agora, eu vou ter que fazer a minha parte.
O namoro vai ter que acontecer. 2, 3, 4 anos de namoro para ver se existe afinidade, ver se existe, né, não sei, uma complementação de valores. Entende? Deus não faz a nossa parte. Deus não faz a nossa parte. Deus abençoa, Deus ajuda, Deus dá a graça. Mas a graça e a natureza são duas coisas. Santo Agostinho dizia, a graça pressupõe a natureza, não dispensa a natureza. E ela enriquece a natureza. Então, o namoro é algo que depende de Deus, a gente deve rezar, mas também de muito de nós também. Eu escrevi um livro de namoro. Tá? Os livros que ficam aqui são já ligados com as perguntas. Esse livro aqui, né? Já tem mais de 20 anos que eu escrevi. Engraçado que eu pensei que esse livro aqui não fosse dar certo. Porque os jovens pediram para eu escrever esse livro. Um dia depois de um retiro que eu preguei lá em Pernambuco, lá no Colégio Damas, em Recife, os jovens pediram para eu escrever um livro. Faz mais de 20 anos. Eu escrevi, mas eu pensei que o livro não fosse dar muito certo. Não, porque eu falo de um namoro sério, né? Não sério. Sério assim, namoro cristão, sem sexo. É bonito. Eu até falei para minha esposa, que na época digitou para mim, falou, eu acho que não vai dar muito certo, não. Até coloquei na primeira página do livro uma frase do Paul Claudel, aquele teatrólogo francês que se converteu, né? O jovem não foi feito para o prazer, foi feito para o desafio. Eu quero que o jovem que pega esse livro aqui, ele sinta que ele está diante de um desafio. Eu coloquei na primeira página, bem destacado. E olha, qual não é a minha surpresa, gente? De todos os livros que eu já escrevi até hoje, é o livro que mais foi vendido até hoje. Já passou de 50 edições. Isso mostra o quê? Os jovens querem um namoro cristão. Nós temos que falar para eles de castidade, de virgindade. Não podemos ter medo, não. Entendeu? Esse livro me deu uma lição. Essa lição. Muito bem. Celso Moreira. Se um sacerdote passar mal durante a missa e não conseguir terminá-la, essa celebração será válida? Será válida, Celso, se o padre fez a consagração. O que determina a validade de uma missa é a consagração. Se o padre consagrou o pão e o vinho, aconteceu o sacrifício de Cristo. O que é a consagração? Torna-se o Calvário presente. Que o Calvário ele não se esvai no tempo, né? Você sabe que o tempo não consome as ações de Deus. As ações de Deus são teândricas. O que a teologia usa essa palavra? Que é humanas e divinas ao mesmo tempo. As nossas ações são apenas ândricas, humanas. As ações de Cristo são teândricas. Theos, Deus, antropos, homem. Então, as ações de Cristo, o tempo não apaga. Então, quando o padre consagra o Calvário único, não é repetição, não é multiplicação, é presentificação. O Calvário se torna presente. Cristo morre e ressuscita ali naquela hora. Mas não morre de novo, não. Está entendendo? É a única morte dele, a única ressurreição que se torna presente. Estão entendendo? Isso é a coisa mais... É a transubstanciação que vai acontecer ali. Isto é que define a missa. Ok? Se o padre chegou a consagrar o pão e o vinho, a missa aconteceu, certo? Incompleta, mas ela aconteceu, ela foi válida como o sacrifício de Cristo no altar. Celso Ávila, por que Jesus não escolheu mulheres para serem discípulas? Aí tem uma explicação teológica que quem dá é o Papa João Paulo II. João Paulo II escreveu uma encíclica que ele chamou de Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. É uma explicação que eu tenho que ir um pouco a fundo para vocês entenderem o que o Papa explica ali. Por que que o Verbo se encarnou como homem e não como mulher? O Filho, a segunda pessoa da Trindade, que não tem sexo. Deus não tem sexo, nem pai, nem filho. Mas quando o Verbo veio, por que que ele veio como homem? Não veio como mulher. Aí tem uma explicação que é a seguinte. O primeiro ser humano que Deus criou foi Adão, o homem. Eva foi tirada de Adão, certo? Então a cabeça da humanidade é Adão. Se Adão não tivesse pecado, a humanidade não caía no pecado original. Se Eva pecasse, mas se Adão dissesse, sai para lá com essa fruta. Mas ele comeu a fruta.
Ou seja, ele caiu no mesmo pecado de Eva, da desobediência, do orgulho. A fruta é um símbolo só, né? Então, o Cristo veio para ser o novo Adão. O Cristo veio para apagar o pecado de Adão. Estão entendendo? Por isso que ele veio como homem. E veio como sacerdote. Ou seja, ele veio para representar Adão diante de Deus e redimir a humanidade do pecado de Adão. Então, ele é o sacerdote. Então, São Tomás de Aquino diz assim: Cristo é o único sacerdote. Os outros são seus ministros. Então, como ele veio para ser o sacerdote, o novo Adão, por isso que a igreja chama Jesus de o novo Adão, ele veio como homem. Então, a igreja entendeu que o sacerdote é uma missão do homem. Nada de discriminação com a mulher. É missão. Missão é missão. Deus deu uma missão a uma mulher, dar luz, gerar um filho. Não deu para o homem. O homem podia ficar, nossa, mas é tão bonito gestar uma criança, por que o homem não posso? É missão que Deus deu para a mulher. Entendeu? Então tem uma missão que é do homem sacerdote, por isso que o verbo se encarnou como homem. Então aí vocês vão encontrar, no Antigo Testamento você não encontra uma mulher sacerdotisa, nem diaconisa, né? E não encontra no Novo Testamento também. Por isso que escolheu 12 homens. Veja que nem Maria ele chamou. Mas aí o Papa João Paulo II diz assim, ele não chamou Maria, ela não é sacerdote, mas ela é a mãe do grande sacerdote. É mais ainda. Estão entendendo, gente? Então, não é questão de... Um certo movimento feminista dentro da igreja não entendeu isso. Acha que é machismo, acha que é... Não é. Não é discriminação, não é... É teológica a questão. Diferente do celibato. O celibato do padre não é teológico, é pastoral. Tanto é que tem um monte de padre casado aí, que veio do anglicanismo, é casado, tem esposa, tem tudo. Agora estão falando que na Amazônia, de repente, o Papa pode autorizar homens casados a serem ordenados. Não vai ter nada de errado se acontecer isso. Não sei se vai acontecer. Porque o celibato, houve padre casado, bispo casado, muito tempo. Então, vocês estão vendo, é uma questão pastoral, não é teológica. Agora, quando é teológica, por isso que o Papa João Paulo II, no documento Ordinatio Sacerdotalis, ele fechou a porta. Ele disse, na igreja não pode mais mexer nisso. O sacerdócio é para homem. Perguntaram para ele se ele estava falando dogmaticamente. Ele disse, sim, dogmaticamente. Não mexe mais nisso. A igreja não tem, a expressão que ele usou, a igreja não tem competência, autorização para mexer nisso. É um papa que bateu o martelo, certo? Mas é preciso entender as razões. Laura Oliveira. Gostaria de saber se posso rezar a ladainha de todos os santos em casa, ou se é uma oração reservada a missas. Não, pode rezar, Laura. Pode rezar à vontade. E olha, é bom rezar. Os santos sempre se recomendaram aos santos. Eu gosto muito de me recomendar aos santos. Especialmente quem? Né? Santos apóstolos, santos mártires, santos confessores, santos padres, santos doutores, santas virgens, santas viúvas, santos patriarcas, santos profetas, santos inocentes. Sabe, eles estão no céu, a liturgia fala, eles intercedem por nós sem cessar. Peça aos santos, tá? Eu tenho um livro inteiro escrito sobre isso, a intercessão dos santos, é muito importante. Pode rezar no carro, na rua, na fila do banco, à vontade. Não identificado. Minha noiva e eu nos casaremos no próximo mês de agosto. Iniciamos o estudo do método Billings, já que queremos espaçar a gravidez. Segundo a tabela, é provável que no dia do casamento ela esteja fértil, então não poderemos consumar o matrimônio no dia, aguardaremos o período de infertilidade. Isso seria de alguma maneira pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Agora, sabe, a igreja fala assim, quem casa é para ter filho. A melhor hora de ter filho é quando a gente é moço. Eu com 30 anos já tinha 5 filhos. Eu casei com 22. Resultado, o meu filho mais novo está com 38 anos. O mais velho está com 46, 47, até esqueço um pouco. Mas que coisa boa. Eu estou com 12 netos hoje aí. Quer dizer, então, a melhor coisa na vida é ter filho logo. Você está forte, tem saúde. Tá? Eu lembro do meu pai. Meu pai, quando morreu, deixou a minha irmãzinha com 10 anos de idade.
Porque meu pai casou com 39 anos, coitado. Aí teve motivo para isso, era rimo de família, tal, não sei o quê. Mas eu aprendi. Não, eu não vou casar com 39 anos, não. Tanto é que eu me formei no dia 5 de fevereiro, casei no dia 6. Eu já tinha emprego. Eu já tinha prestado concurso para a Universidade Federal de Itajubá, tinha passado no concurso, recém-formado. Já casei e fui embora. Entendeu? Um ano depois nasceu o meu primeiro filho. No segundo ano, nasceu o segundo. Foi bom. Sabe, olha, com 50 anos de idade, eles já não dependiam mais de mim. Já estava tudo formado, tal, hoje pude fazer minhas viagens com a minha velha pela Europa, nas peregrinações da Canção Nova, tal, porque já não dependiam mais de mim. Então, quanto mais cedo, eu acho melhor. Thaís Bezerra, se Herodes mandou matar as crianças, como João Batista sobreviveu? Olha, na Terra Santa, a gente visita lá a cidade de, a Encarém, a cidade de João Batista lá. Lá tem a igreja que tem lá São João Batista. A tradição ali, os guias dizem, guias católicos, padres, dizem que João Batista foi escondido ali. É possível, né? Esconde. Na época da matança de Herodes, não creio que Herodes tenha conseguido matar todas as crianças. Alguns se esconderam. Quer dizer, nos desígnios de Deus não era para matar João Batista, não, de certa forma, João Batista se escondeu, foi escondido de alguma forma. Não esconderam Moisés, do faraó? O faraó não tinha mandado matar todos os meninos judeus? A irmã do faraó não colocou dentro de um baú lá no Rio Nilo, e a filha do faraó. Sabe, onde a mão de Deus entra, quando um desígnio de salvação precisa acontecer, Deus age. Ele tinha sido escolhido para ser o precursor, não podia morrer, né? Bem, não identificar, tudo bem. Tem gente que pede para não falar o nome, a gente não fala. Se Deus é amor, é amor. E origem de todo bem, é a origem de todo bem. As outras religiões que cultuam outros deuses bons, não estariam cultuando o nosso Deus sem mesmo conhecê-lo? Olha, para nós católicos, só existe um Deus, não existe outro. O nosso Deus é a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então, e é importante o seguinte, gente, toda religião começa em quê? Começa em Deus. Deus é a base da religião, é o ponto de partida. Se você tem uma concepção errada de Deus, toda a religião vai estar prejudicada. Bom, nós respeitamos cada um na sua fé, claro, é a liberdade religiosa. Mas para nós, católicos, só existe um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, que não são 3 deuses. É uma substância, uma natureza, uma essência. A Trindade é inseparável, você não consegue separar o Pai do Filho e do Espírito Santo, porque é uma unidade. Deus uno e trino, esse é o nosso Deus. Bom, os outros, claro, tem 1000 religiões, cada um com um tipo de Deus, né? E a gente respeita, cada um na sua crença, mas para nós só tem essa. Não identificar, vemos citações bíblicas incisivas a respeito da conduta homossexual. Enquanto o catecismo da Igreja Católica, somos chamados a acolhê-los com respeito e dignidade. Como a igreja vê os homossexuais? A igreja vê com respeito e dignidade, claro. Sabe, uma coisa que não é verdade, querer chamar a igreja de homofóbica. Não, a igreja não é homofóbica. E foi bom a pessoa citar isso. Aqui no parágrafo 2357 fala bem claro, eles devem ser acolhidos com amor, com carinho. Agora, o catecismo fala, a prática homossexual é pecado grave. Está entendendo? Quer dizer, a igreja acolhe, não quer que haja zombarias, não quer que haja perseguições, não quer que haja violência, pelo amor de Deus. Porque a igreja sabe que dentro dela tem homossexuais. Com tendência homossexual, tem. Não é pecado ter a tendência homossexual. Tem que ser respeitado. Agora, o que a igreja fala? Parágrafo 2, 3, 5, 7. A tendência não é pecado, a prática é pecado. Por isso que a igreja não aceita a união de pessoas do mesmo sexo. Porque aí vai haver a prática homossexual, o ato homossexual. Entenderam? Aí é uma questão de doutrina que a igreja coloca, está aqui no catecismo da igreja. Certo? Vamos em frente. Encerrar? Muito bem, gente, terminou já o tempo.
temos que encerrar. Agradeço a vocês que vieram participar, ok? Voltem sempre à Canção Nova, aqui é o programa, quando estiverem por aqui. Vai ser uma alegria, pode trazer sua pergunta ou mandar aí pelos meios de comunicação que a gente responde. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.